Eu vou pedir pra Ju explicar pra você como que ela faz a terapia de uma forma assim, simples, para que as pessoas se conectem com essa história. Opa, legal, bom, porque eu só falei até agora, eu quero aprender também. Não, mas nós estamos aqui para isso. Não, imagina, a gente está trocando aqui Sempre. informações. Então a Ju, ela achou... Porque o nosso lance aqui é desmistificar, popularizar. Então tem que simplificar. Sim. Como é que eu me conecto com essa história? Indo atrás da história de verdade. Mas como que eu vou atrás da história? Criando uma simples árvore genealógica. Uhum. Diz aí, amor, conta aí pra gente como que é esse lance aí que você faz. Dentro do nosso treinamento de compreensão sistêmica, tem um exercício que todos têm que fazer. Uhum. Que é ir atrás de documentos da família. De forma prática mesmo. De forma física. Logística mesmo. Fato. Pra sair do místico. Sim, Sabe sim. por quê, Mauro? Olha só. Teve uma cliente minha que ela chegou pra mim muito confusa e cheia, tomava vários remédios psiquiátricos e uma pessoa assim que já tinha feito de tudo, já tinha tomado até choque na cabeça, sabe? Sim. Que Você hoje é sabe. moderno, né? Tomar choque virou moderno de novo, né, Isso, gente? moderno. Voltou? Voltou. Agora é chique. Aí, enfim. E ela falava assim pra mim, porque minha mãe morreu, eu era muito pequena, eu tinha 8 meses de idade. E daqui a pouco ela contava as histórias e não batia. Sabe quando você... Por quê? Sim. Qual é o papel do terapeuta? O que eu ensino, né, para os meus terapeutas sistêmicos? Qual que é o papel do terapeuta sistêmico? E, na verdade, de todos os terapeutas, né? É você ajudar o cliente a editar a história dele. Sim. Porque ele tá perdido na sua própria biografia. Uhum. Então, nós fazemos o quê? Nós ajudamos ele a se ajustar à sua própria biografia. Segundo a sua própria narrativa e não com a narrativa Sim, comprada. Gente, por né? isso Ou que da nós... gente, né? Não, do terapeuta, né? Também, por isso também. que nós somos só aqueles que ajudam na edição, sabe? A gente Sim. Porque Põe o quebra-cabeça para ele. Isso, né? a gente junta o quebra-cabeça. Deixa o negócio mais claro. Ele... E eu não conseguia fazer isso com essa cliente. Porque não tinha pé nem cabeça as histórias que ela contava, não batia. E aí eu falei pra ela, vamos fazer o seguinte? Foi a primeira vez que eu fiz isso. Vamos pegar os documentos? Pega a certidão de nascimento da tua mãe, do teu pai, certidão de casamento deles, o óbito da tua mãe, a sua certidão de nascimento. Vamos, tudo que você conseguir de documento, você traz. E quando chegou, a mãe dela morreu quando ela tinha 8 anos de idade. E não 8 meses. Mauro, olha isso. Sim. Ela saiu em um instante de uma nenê abandonada para uma criança que teve a mãe até os 8 anos de idade. Sim. Ou seja, a fase mais crítica que a criança... A fase da mãe ela viveu. Isso, a fase da mãe ela viveu. O pai complicou, mas com a mãe ela viveu. Isso, né? Então, e depois ela foi viver com o pai. Ou seja, ela teve as fases. Só que na cabeça dela, que ela estava tão bagunçada aquela narrativa que, enfim... Sim. Então, o que eu faço dentro do nosso treinamento? Nós construímos, durante os 6 meses de curso, nós vamos construir uma pasta onde a gente vai atrás desses documentos e colocar em ordem cronológica. Sim. Mauro, você não tá entendendo. Mas pense no negócio que resolve as coisas. Aí as pessoas começam assim, olha aqui. De forma materializada, porque aí você coloca a pessoa na história dela, sem palavras. Sim. Sem achismo. Sem achismo. Não é você, é a história dela se mostrando para ela. E não é aquilo que contaram. Documentada. E não é aquilo que contaram. É aquilo que de fato aconteceu. Então as pessoas falam assim, olha, o meu avô morreu quando a minha mãe tinha 9 anos e depois o meu pai morreu quando a minha irmã tinha 9 anos. Olha, e aí as pessoas começam a ver registrado. Teve uma que o pai, a história que ela tinha contado é que o pai não queria ver ela. Sim. E aí quando ela foi atrás dos documentos, o pai chegou a sequestrar ela e levar embora. Porque o pai não queria deixar ela. Sim. Olha só
Olha a mudança de perspectiva. Olha como que você sai daquele da onde você estava preso e vai para outro lado. Através de fatos. Sim. De fatos. Isso é fantástico. E aí eu brinco que eu fui fazer a minha pasta, né? E a minha mãe a vida inteira falou, não, porque eu não tenho nem a 4ª série. E eu falava pra todo mundo, não, minha mãe não estudou nem a 4ª série. E é uma excelente negociadora. Minha mãe vende. Sabe fazer conta. Sabe fazer. E a minha mãe é ótima. Aí eu arrumando as fotos, mãe, que foto que é essa aqui, né? Você tava fazendo primeira comunhão? Ela, não, isso aí é minha formatura do ginásio. Ato falho. Aí eu, mãe, mas como assim? E a história que eu conto a vida inteira pros outros que você não tinha nem a 4ª série? Poxa. Aí ela, não, mas... Eu falei isso? Aí na hora ela ainda falou, não, mas eu estudei só até a 4ª série. Eu falei, mãe, de novo você tá repetindo isso? Ela, eu confundi com o ginásio. Ela quis dizer que ela não fez o colegial. Não. Ela era o... Entendeu? Mas Sim. aí, como uma vez ela confundiu, ficou confundido. Sim. Né? O problema é o que fez ela confundir, né? Sim, Esse é o Pra problema. sustentar tanto tempo um equívoco. exatamente. De informação, de logística, né? Cronológica. Então, quantas histórias que contam pra nós? Sim. Quantas histórias que nós estamos presos, que o pai foi embora, que o pai traiu, que o pai não queria, que a mãe não sei... E são só histórias. São só histórias. São só histórias Narrativas. narrativas e que muitas vezes, né, quando você estava falando, me veio aqui a cabeça que daí a gente cria uma história cognitiva, de raciocínio que a gente imagina que aconteceu. Sim. Né? As rejeições passam muito por isso. Né? E aí você vai ver como isso que você acabou de falar, né? O pai me rejeitou. Não, o pai ao contrário, tentou o contrário, o pai chegou a roubar ela para levar embora. Mas alguma situação da história dela fez com que ela tivesse esse desvio para esse lado e criasse essa situação de ser rejeitada, né, para explicar alguma coisa talvez da vida dela, ou para não olhar para alguma coisa, ou carregando a rejeição da mãe, né? Ou carregando a rejeição. Eu tenho uma máxima comigo, assim, que é assim, se eu falo tanto uma coisa, o que faltou? Porque o que a gente teve, gente. Sim. Então, se a gente tem esse padrão de ativação, a gente já tem. Mas o que a gente não tem? Né? Então, voltando lá, como eu falei, eu trabalhei 14 horas por dia durante 25 anos. Ok? E o que eu não fiz? Né? Antes eu Isso contei é o que aqui você pra fez, mas o que não fez? Então, o que os meus filhos não tiveram porque eu não fiz? Um tempo maior em casa e eu estava lá. Então, eu estava exercendo uma habilidade minha. Mas o que eu não fiz? Sim. E para mim tá exercendo essa habilidade o que eu sou bom, né? Eu gosto de falar isso. O que eu sou bom? Vocês são bons em fazer isso aqui, vocês são bons nas terapias, né? Na vida pessoal de vocês deve ter um monte de coisas que vocês são bons. Mas o que não é? O que eu não consigo e que eu mantenho esse padrão, né, da ancestralidade, que eu não consigo manter esse padrão frágil, né? Tem que reconhecer, né, Luiz? Sim. Sem reconhecer não tem como você sair deste padrão. Sim. Então a gente deveria sempre ter um olhar assim, peraí, no que eu não sou bom? Porque no que eu sou bom, eu já sou bom. Eu já sei, já tá no consciente, né? Já tá no consciente e até mesmo no inconsciente. Sim. Né? Então, quando hoje, no mundo moderno, né, nós somos essa potência de ativação, de resolução intelectual, né? Mas espera aí, no que eu não sou bom no mundo moderno? Né? Tá ficando claro que a humanidade está com dificuldade no afeto. Sim. Né? Então tá claro que a gente, de alguma forma, ou está herdando isso dos nossos e não estamos indo
para um caminho diferente, ou o contrário, que é o que a gente conversou aqui hoje já. Talvez a gente está começando a encontrar um caminho que a gente está começando a olhar para esse outro lado também.